Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Eu quero ler com os irmãos Salmo capítulo 122. Salmo capítulo 122. Assim diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Como é importante orarmos, pela cidade em que nós vivemos, como é importante orarmos pelo ambiente em que nós estamos, porque, como disse Jeremias aos exilados da Babilônia, a prosperidade dessa cidade será a prosperidade de vocês. Então, se a cidade de Juí vai bem, nós vamos bem também. E que notícia boa, eu recebi essa semana, eu vi ali pela Rádio Progresso, que os casos de Covid em Juí estão diminuindo. Isso é uma notícia boa, Nós somos beneficiados por isso. Olha a importância do cuidado, a importância de seguirmos os protocolos, porque às vezes nós passamos alguns tempos aí, poxa, com o nosso coração apertado, quando é que vamos poder nos alegrar e ir na casa do Senhor novamente, mas daí quando vem as notícias boas, aí todos nós podemos nos alegrar por podermos vir à casa do Senhor. E se Deus quiser, logo esse tempo estará passando também, e logo poderemos estar aqui tranquilos, fortes e louvando ao nosso Deus. Foi pedido para avisar aqui a respeito do ministério infantil, Precisamos de pessoas para trabalhar no ministério infantil, então quem tiver esse interesse de ajudar com as crianças, então converse com a irmã Elisandra e ela vai orientar bem vocês. Semana que vem, então, às 9 da manhã, teremos o nosso culto, mas também teremos uma assembleia. Eu quero pedir que os irmãos que puderem estejam aqui para a gente definir algumas questões. Também peço que continuem orando pelo nosso pastor definitivo. Como eu disse semana passada, temos algum nome em mente, estamos fazendo nossa pesquisa e estamos orando a respeito desse assunto, então que os irmãos possam orar também para que a gente tenha, como comissão de sucessão, que a gente tenha sabedoria para conduzir da melhor maneira possível, para que Deus envie o pastor de acordo com o seu coração. Quero chamar o Ezequiel aqui, ele vai dar alguns recados. Boa noite. Não, bom dia. Então, acostumado a dar boa noite para os irmãos, eu gostaria de passar algumas fotos. Ontem, as mensageiras do rei e os embaixadores do rei se reuniram aqui na igreja. E um projeto que a gente iniciou em janeiro seria de missões. Como os irmãos sabem, os dois grupos são uma organização missionária que visa levar o mundo, levar Cristo ao mundo, levar as pessoas. E nós, como Igreja Batista Betel, nós decidimos que nós devíamos fazer a nossa parte também, principalmente nesse momento de crise que se vive lá fora, momento em que as pessoas estão tristes, agoniadas, muitas estão desesperadas, outras doentes. E então nós resolvemos fazer um evangelismo
mas diferente. A gente não saiu entregando panfleto ou indo falar de Jesus. A gente foi sim falar de Cristo, mas a gente foi orar na casa de cada vizinho da nossa região aqui da Betel. Então a gente passou nessa rua, as de cima ali também. Mas os irmãos não precisam se preocupar, a gente não entrou, a gente estava de máscara, foi tudo na rua, com distanciamento, foi cuidado de todos os protocolos. Eu e a Esther demos uma palestra para eles de como eles deveriam ir, tanto em janeiro quanto agora também foram retomados os cuidados, então os irmãos também não precisam se preocupar. Mas nós precisamos da ajuda sim dos irmãos com oração, porque essas casas que foram visitadas, muitas pessoas se abriram, outras pessoas, a maioria aceitou orações, teve grupos que aceitaram bastante as orações. E desde os pequenos, de 9, 10 anos, nós tínhamos mensageiras e elas oraram também pelos vizinhos. Os vizinhos gostaram e muitos se abriram, falaram dos problemas. Uns falaram que tem parentes com Covid no hospital, deixaram um contato para a gente entrar em contato depois. Outros não se importaram de receber uma visita mesmo na própria casa. E que bênção isso para nós. Nós, como igreja, a gente tem que se preocupar, porque se a gente não consegue fazer a nossa missão de ir, de pregar o evangelho para os nossos vizinhos, como é que a gente vai fazer isso em Juí, ou ao Rio Grande do Sul, ou algum? Então a gente tem que começar no nosso local. Então pedimos para os irmãos que estejam orando. A irmã Jerusa e a irmã Claire estavam aqui na igreja orando por nós, então no momento em que nós estávamos indo, elas duas estavam intercedendo aqui. E nós, a próxima vez que a gente ir, sem ser nesse que vem no outro, a gente pede que a igreja venha também e esteja orando por nós, porque isso são vínculos em que a gente constrói. Você ir para a pessoa e dizer, eu estou aqui representando Jesus Cristo, eu quero te ouvir porque eu quero orar por você, eu me preocupo contigo. E depois de criar esse vínculo, a pessoa com certeza vai ouvir quando a gente for falar de Cristo. Não é simplesmente chegar lá e, eu estou te mostrando Jesus, né? Aquele evangelismo que a gente diz no seminário, que é um evangelismo surdo. Você esquece que a pessoa vai te falar, você não ouve nada, você só quer saber, Jesus é o caminho, mas você tem que ouvir outra pessoa. Então a gente está justamente sendo os ouvidos de Jesus. A gente está indo lá para ouvir a necessidade do próximo. Se eles entrarem tá com dificuldade ou alguma coisa, nós vamos recorrer à igreja. Uma família que nossa vizinha está passando por tal situação, como que a igreja pode ajudar? Eles têm um enfermo no hospital, como nós como igreja podemos ajudar eles? Nós temos que fazer diferença, para eles saberem que eles têm uma igreja aqui que ama eles, que se importa com eles, que se importa com o bairro, se importa com a comunidade e está aqui, seja para orar, seja para ajudar da maneira que for. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de chamar o pastor para nós fazermos uma oração. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. E vocês esse não é um trabalho só das mensageiras ou dos embaixadores do rei. É um trabalho de toda a igreja. Nós estamos lá fora, mas representando cada um de vocês. E principalmente, sendo embaixadores do rei. Nós estamos representando Jesus. E precisamos do apoio e da oração da igreja. Amém, irmãos? Senhor amado, nós nesse momento queremos nos colocar em Sua presença, pedindo a Deus, clamando a Ti que o Senhor nos ilumine como igreja, que o Senhor nos cuide como igreja, Senhor. Cada vez que nos reunimos aqui, Deus, mantenha afastado de nós todo o mal, mantenha longe de nós todo o mal desse vírus que tem atuado aí, Pai, que com os nossos cuidados que temos tomado também, o Senhor abençoe cada cuidado que temos tomado, Deus, para que esse vírus realmente não chegue a nós e não chegue também aos nossos lares, Pai. Que o Senhor nos proteja nesse momento, como o Senhor já tem nos protegido, Pai. E como temos sentido o Teu amor, como temos sentido o Teu cuidado nesse momento, Tu tens sido bom para nós, ó Pai, de uma maneira que não podemos nem mesmo expressar, Senhor. A Tua bondade tem sido plena sobre a nossa vida, Senhor. E nós queremos Te agradecer como igreja também por esse trabalho que os embaixadores e as mensageiras têm executado, Deus, que como o Senhor prometeu, quando o Senhor disse, vão por todo mundo e preguem o Evangelho, façam discípulos, e o Senhor fez uma promessa naquele dia, dizendo que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós queremos que nesses momentos o Senhor vai à frente do Seu povo, o Senhor vai à frente quebrantando corações, o Senhor vai à frente preparando o caminho, Deus.
aplainando o caminho para que o Teu Evangelho possa chegar e transformar vidas. Então, que o Senhor capacite os nossos embaixadores, as nossas mensageiras, para que eles façam um trabalho que vem do Teu coração, Senhor. Para que não seja eles, mas seja o Teu Espírito Santo tocando o coração de cada pessoa ali, Senhor. Deus, como igreja também, que possamos sustentá-los em oração. Então, levante pessoas também, Senhor, que sejam dispostas a vir e se colocar na brecha por essa situação, Deus. É tão importante, Senhor, tão importante quanto ir é orar, Senhor. Se os embaixadores são como um braço, o pessoal da oração é como os pés que sustenta todo o corpo, que sustenta toda a igreja. Então que o Senhor possa dar força e capacitação para cada um que vier e se dispor nesse momento a orar, para que o trabalho seja bem sucedido, Senhor. E que nós possamos ser uma igreja relevante para esse bairro, Senhor. Uma igreja relevante para esse lugar que estamos inseridos. Para que o Teu Evangelho produza os efeitos que Ele tem produzido no mundo todo, que Ele produz aqui também. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. E já te agradeço, porque o Senhor já tem nos ouvido. Em nome de Jesus. Bom dia, então, irmãos. Lembrando que a gente tinha combinado anos atrás, nossa, já fechou quase 2 anos,
que iríamos fazer campanhas de missões contínuas na igreja, mas... O pessoal pode sentar. Desculpa, pessoal, pode sentar. Eu venho de uma igreja que o pessoal senta automaticamente, eu estou esquecendo dos detalhes da Betel. Então, irmãos, estamos com a nossa campanha, digamos assim, eterna de campanha de missões. Por mais que as campanhas sejam separadas por ênfases em 3 momentos do ano, no caso a gente está no meio das missões mundiais, depois eu vou passar o vídeo. Mas eu quero enfatizar para os irmãos que, como cada irmão tem uma orientação de como é que oferta, tem alguns que botam aqui, tem outros que colocam no envelope do dízimo, eu queria tentar enfatizar que a gente tivesse uma maior uniformidade de como é que vai o dízimo para o tesoureiro. Tem acontecido casos em que a pessoa está colocando junto com o dízimo e a gente não tem como adivinhar. Tem vezes que tem colocado ali na coluna de ofertas, mas não está especificando que é oferta de missões, então a gente fica na dúvida se está indo como oferta para a igreja, oferta para missões. O mais correto seria colocar aqui na caixinha de missões, mas se por algum motivo o irmão quiser colocar ainda no envelope, por favor especifique com um bilhetinho, alguma coisa, esse valor X é para missões. Só para ficar bem claro, não dá confusão depois no caixa, tá? Então, estamos nos 3 meses de ênfase de missões mundiais. Esse tema, como já pode ser visto na música que a gente teve de prelúdio, esse ano é mais voltado para a Ásia, mas isso não quer dizer que a campanha seja apenas na Ásia, apenas é um tema para o fundo musical. Todos os anos, a campanha de missões mundiais é usada em todos os continentes, apenas é usado um tema diferente em revezamento, ok? Então, vou liberar um vídeo que é meio longuinho, mas ele vai explicar a ênfase desse ano, ok? Depois o grupo de louvor pode vir. Oi, crianças, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Como é que vocês passaram a semana? Foi boa? Fiquei esperando o vídeo de vocês, mas eu acho que tá todo mundo com vergonha de aparecer na tela, né? Mas vamos deixar para a próxima, nós vamos ter mais oportunidades de eu poder ver o rostinho de vocês, ouvir a voz de vocês. Se vocês quiserem, podem mandar um WhatsApp também pro meu WhatsApp particular, que eu gosto muito de poder falar com vocês e saber como é que vocês estão. Hoje eu quero trazer uma história um pouquinho diferente da de semana passada. Semana passada a gente falou sobre a Páscoa, sobre a morte, mas também a ressurreição de Jesus, e que ele fez tudo isso porque ele nos ama muito. Hoje eu quero mostrar para vocês uma história que tem na Bíblia que fala sobre a palavra de Deus. Vocês sabem o que é a palavra de Deus? Eu vou mostrar para vocês a minha amiga. Essa daqui é a minha amiga Bíblia. Sabe o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Nela tem todas as histórias e ensinamentos que Deus quer que a gente faça para a gente ser uma pessoa feliz e uma nova criatura. Lembra que eu falei da nova criatura? A Bíblia Amiga nos ajuda a ser uma nova criatura, a ser uma nova pessoa. E ela é a palavra de Deus. É o jeito que Deus fala com nós para nos ensinar o que Ele quer na nossa vida. E a história de hoje começa muito tempo atrás. Está lá no livro de Êxodo, que está aqui na Bíblia. É o 2º livro da Bíblia. Lá conta a história do povo de Israel, que estava preso no Egito. Mas Deus não deixou eles presos lá. Deus libertou eles. E durante um tempo, eles saíram numa longa viagem. Saíram do Egito e foram em direção ao Monte Sinai, lá no deserto. Quando eles chegaram perto daquele monte, Deus disse assim: montem acampamento aqui, que eu vou passar umas instruções para vocês. Todo mundo se preparou, montou suas barracas, montou suas tendas, porque eles não tinham casa, eles estavam acampando, montavam suas barracas grandes e todas as famílias se reuniam nelas. Sim, e tinha crianças também, não eram só adultos, havia muitas crianças.
e todas elas corriam de um lado para outro entre as barracas. E o seu líder, Moisés, era quem era o mensageiro de Deus. Deus falava com Moisés e Moisés passava o recado para as pessoas. Um dia, Deus chamou a Moisés e disse assim: Moisés, chama todo o povo, diz para eles se prepararem. Eles devem parar o que estão fazendo, tomar banho, se arrumar, ficar bem limpinho, que eu vou mandar uma mensagem e eles devem ouvir e prestar muita atenção. Moisés obedeceu a Deus e avisou o povo: vocês devem se preparar, porque Deus vai falar com vocês. Então vocês devem se arrumar e estar prestando atenção para ouvir a voz de Deus. No dia marcado, na hora marcada, todos se ajeitaram, todos se organizaram, os homens, as mulheres e também as crianças. E Deus chamou Moisés para subir no alto da montanha, porque lá no alto daquele monte, Deus ia falar com ele, falar mesmo, pertinho, assim que nem quando a gente cochicha com um amigo. Moisés subiu lá no alto da montanha e as pessoas ficaram todas embaixo, ansiosas para saber o que ia acontecer. De repente, no alto daquela montanha, uma grande nuvem apareceu e cobriu toda a montanha e eles não conseguiam mais ver Moisés, porque uma grande nuvem cobriu toda a montanha. De repente, aquela nuvem foi embora e apareceu Moisés com duas pedras grandonas, onde o próprio Deus tinha escrito os 10 mandamentos. Vocês sabem o que é isso? Já ouviram falar? Os 10 mandamentos são as leis que Deus passou para o povo saber como viver. Como não pecar, como não fazer coisas erradas, como servir ao único Deus verdadeiro, porque o lugar onde eles moravam existia muitos e muitos ídolos, muitos e muitas pessoas que faziam coisas erradas. Então, Deus mandou essas instruções por Moisés para que o povo soubesse o que era certo a fazer. Então Moisés veio para perto do povo e passou todas aquelas instruções, e todas as pessoas ouviram, até as crianças. Sim, até as crianças. Vocês não acham legal isso? Deus poder vir e falar com nós? Mas vocês podem pensar, como é que Deus vai vir e falar com nós? Bem, Ele nos deixou uma super amiga. A Bíblia Amiga. E ela nos traz uma frase muito importante, um verso muito importante que eu vou mostrar para vocês. Lá na Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 11 e 12, diz assim: ali, na presença do povo, leiam a lei em voz alta. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças, para que ouçam a leitura, para que aprendam a lei, para que temam a Deus, o nosso Senhor, nosso Deus, e para que obedeçam a tudo o que a lei manda. Então, na Bíblia está escrito que nós devemos ouvir, aprender, temer e obedecer. O que é temer? É ter medo? Não, não é ter medo, é ter respeito. Vocês não temem o pai e a mãe de vocês? É respeitar eles, é ouvir o que eles falam, porque são conselhos sábios para nós. E assim que nós devemos fazer com Deus também. Nós devemos ouvir a palavra dele, que é a Bíblia, nossa amiga. Nós devemos aprender, e é isso que nós vamos fazer aqui todos os domingos, e todos os dias vocês podem fazer em casa também, lendo a Bíblia, com a mãe, com o papai, com o mano. Devemos temer a Deus, que é respeitar e obedecer, principalmente obedecer, porque quando a gente desobedece a Deus, a gente peca. Lembra que eu falei na história passada, no domingo passado, que o pecado é tudo aquilo que deixa nosso coração sujo, e o pecado deixa nós longe de Deus?
Pois é, Deus não quer a gente longe dele. Ele nos quer pertinho dele. Por isso ele nos deixou a Bíblia. E aprendendo mais a Bíblia, a gente vai aprender como ser uma nova criatura e aprender a ser filhos de Deus obedientes. Que tal? Vocês topam isso? Vamos começar a fazer isso? Então, vamos em casa, todo dia, pedir ajuda da mãe, do pai, do mano, para ler um versículo da Bíblia. Umzinho só da nossa Bíblia amiga. Certo? Eu espero vocês então no próximo domingo e espero também o recadinho de vocês durante a semana. Pode mandar para mim. Diz lá, Prof. Dadá, eu li um versículo, eu aprendi um versículo. Se vocês não têm ninguém para ler, liga para mim que eu vou ler para vocês. Tá certo? Um beijão, até o próximo domingo. Eu pedi para a igreja ir abrindo já em Tito, capítulo 3, onde vamos encerrar nossa série. Essa série que estamos encerrando hoje, como eu venho dizendo, é uma série que se chama Uma Igreja Capacitada. E nós vimos que uma igreja capacitada é primeiramente uma igreja onde seus membros são capacitados para tanto viver quanto ensinar o Evangelho. Nós vimos também que uma igreja capacitada é uma igreja onde os seus membros servem de referência uns aos outros. Eles vivem o Evangelho em suas vidas de tal forma que homens mais velhos são referências para homens mais jovens, mulheres mais velhas são referências para mulheres mais jovens, e aqueles que são funcionários que têm um trabalho, eles também são referência onde eles vão. Hoje veremos que uma igreja capacitada é uma igreja dedicada à prática de boas obras. É uma igreja que serve de boa influência para a sua sociedade. E esse texto ele nos mostra pelo menos 3 formas de fazermos boas obras. Vamos ao texto. Lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja e sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a vocês. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Então, uma igreja capacitada é uma igreja que se dedica à prática de boas obras. E novamente, o texto nos diz pelo menos 3 formas que nós podemos nos dedicar à prática de boas obras. E a primeira delas é exercendo boas
nós fazemos boas obras quando exercemos boa cidadania por meio da submissão às nossas autoridades. E está aí um outro assunto polêmico, não é verdade? Quando a gente fala sobre respeito e submissão às autoridades, isso pode causar tanto desconforto nas pessoas, quanto a ideia da submissão feminina que falamos 2 semanas atrás, não é verdade? Principalmente no cenário político que nós vivemos hoje. Mas, independentemente do que nós possamos pensar sobre esse assunto, é o que está escrito aqui: estar sujeito às autoridades civis, sejam eles quem forem, policiais, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores e até o presidente. Estar sujeito a essas autoridades é uma ordem que é dada a todo cristão. Agora, o que nesse caso então nós precisamos compreender é como é que nós podemos exercer essa submissão, o que é essa submissão e principalmente entender que essa submissão também não é absoluta, ok? Então, não é porque eles estão mandando e desmandando, não é porque talvez algum deles venham a tomar alguma postura anticristã que nós devemos estar sujeitos. Não é porque talvez algum deles em algum momento se tornará abusivo que nós estamos obrigados a então baixar a nossa cabeça. Lembra que eu também falei que a mulher, ela não tem que abaixar a cabeça para marido abusador? Então o mesmo princípio pode ser aplicado aqui quando se trata de obediência e submissão às autoridades civis. Existe um limite, então, para essa obediência. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas no primeiro momento a gente vai olhar para o texto aqui. Então, voltando aí, se os irmãos estão com a Bíblia aberta, vamos ler no capítulo 1, versículo 12. O que está escrito nesse versículo é um próprio poeta cretense. Lembra? Tito era pastor na ilha de Creta, e ali então havia os cretenses, o povo cretense. E tinha um poeta que se levantou no meio deles, que disse uma coisa a respeito do seu próprio povo. E Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 12: foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Um outro comentarista ele vai dizer assim, que cretense, a palavra cretense, ou a nacionalidade cretense, se define através dessa palavra, se tornou sinônimo de ser desonesto. Ou seja, se você vivesse naquele tempo e dissesse assim: eu sou cretense, talvez a pessoa já ia achar que você era desonesto, por causa da sua nacionalidade. E até eu quero citar um fato engraçado, tragicômico, por assim dizer, né? Não é tão engraçado assim, mas talvez a gente dê risada. Mas um amigo meu estava no exterior tentando arrumar emprego, né? E daí ele chegou num restaurante e começou a conversar com o dono, e a conversa foi fluindo, uma conversa muito boa foi fluindo entre ele e o dono do restaurante, e o dono gostou bastante dele. Aí ele perguntou: cara, mas você não é daqui, né? De onde você é? Ele disse: eu sou brasileiro. O dono na hora fechou o rosto e falou assim: eu gostei muito de você, mas eu não contrato brasileiros para trabalhar aqui. Aí, na hora a gente dá aquela risada de nervoso, ele me contando, né? Eu falei: cara, que coisa, né? Mas a gente, como brasileiro, tem essa fama. Por mais que isso seja revoltante para nós, e eu sofri alguns preconceitos também quando estive no exterior por ser brasileiro. Por mais que isso seja revoltante para nós sabemos que o brasileiro tem o seu jeitinho brasileiro. E muitas vezes nós agimos com corrupções, que muitas vezes a nossa fama é parecida com a fama de Creta. A corrupção não vem necessariamente, não vem somente dos políticos,
muitas vezes é um reflexo do que o seu próprio povo faz. Porque muitas vezes ao votar, eu não penso no que é o melhor para o país inteiro. Eu penso naquilo que é melhor para mim. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu tenho que votar em quem é melhor para mim. Então, você está votando na base da corrupção, não é? Em vez de votar pensando naquilo que é melhor para o país. Infelizmente, nós como brasileiros, nós sabemos que nós somos conhecidos como um povo corrupto, para nossa própria vergonha. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Tanto que havia um termo, tanto que havia um verbo que era usado para mentir naquela época, que era o verbo cretar, né? Então, quando você cretava alguém, você estava enganando aquela pessoa, você estava mentindo aquela pessoa. Mesma forma, a mesma coisa, eu dizer para vocês assim: olha, irmãos, essa semana eu fiz um negócio com o Ezequiel lá e eu cretei ele nesse negócio. Passei por cima dele, cretei o cara. Era mais ou menos isso. Essa era a fama deles, né? A fama de malandrinhos. Um outro historiador grego, chamado Políbio, ele disse assim a respeito de Creta, naquele lugar: impossível encontrar conduta pessoal mais traidora ou política pública mais injusta do que em Creta. Era nesse lugar que Paulo estava dando instruções para o seu discípulo ser pastor. Então você tinha uma igreja do Senhor inserida num contexto desses, onde tanto os habitantes quanto as suas autoridades eram ruins. E qual era o desafio deles? O desafio dos cristãos era fazer diferença nessa sociedade. E Paulo ordena que eles comecem se sujeitando às autoridades, estando prontos a fazerem tudo o que é bom. Então, o que nós temos de concordar é que para um país chegar ao nível de Creta e ao nível do Brasil, é porque já não há mais respeito pelas autoridades. E autoridades também não se resumem somente às autoridades civis. Pai e mãe é uma autoridade, professor é uma autoridade. Ninguém nega que devemos estar submissos, né? Apesar, né? Você vai conversar com uma pessoa ali, mas apesar de que o discurso, muitas vezes ideológico e social, fala que é cada um por si, que você não deve nada para ninguém, não é? Que a sua vida é sua para você viver da forma que você quiser. Então, para um país chegar nesse nível, é porque já não há respeito pelas autoridades, já não há respeito pelas leis e, consequentemente, se não há respeito pelas autoridades, não há respeito pela lei, muito menos há respeito pelo ser humano. Um policial na rua e nada então se torna a mesma coisa. As leis são quebradas o tempo todo, mas a igreja deve agir diferente. Então, se lembrarmos que o conceito de submissão é ser um auxílio para aqueles que estão à frente de alguma coisa, como quando você é um soldado e você está submisso ao seu capitão, ao seu comandante, você é um auxílio para ele, você não vai meter o louco e ir na guerra com suas próprias forças, você vai andar com o teu pelotão. Da mesma forma, a gente tem que enxergar essa submissão e esse respeito às autoridades como sendo um auxílio para aqueles que estão à frente disso. É aí que a gente começa a enxergar a questão da submissão de forma diferente. Interessante que Paulo ele não está simplesmente mandando estar sujeito à lei, mas ele está dizendo como que a gente deve fazer isso. Devemos estar sujeitos em obediência, estando prontos a fazer tudo o que é bom. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12 a 15 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviado para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Imagina só que testemunho maravilhoso, não é? Muitos
podem discordar de nós, da nossa fé. Muitos podem nos achar até mesmo antiquados, atrasados, o que quer que seja. Eles podem discordar de servirmos a Deus, de não nos envolvermos na mesma prática que eles se envolvem. Talvez nos achem certinhos demais, mas jamais poderão nos acusar de injustiça. No que depender de nós, então, como igreja, temos que servir de grande auxílio para a nossa cidade, para o nosso prefeito, para as nossas autoridades e principalmente nos dias de hoje para a saúde. Estar submisso às orientações que nos são recomendadas é amar o próximo. Por vezes eu ouvi pessoas dizer: mas eu tenho imunidade forte, eu não vou pegar isso aí, eu não vou passar mal. Não, pegar você vai. Talvez você não passe mal, mas você pode pegar e não apresentar nenhum sintomas. Agora o que acontece é que eu posso então estar me descuidando, aí eu vou conversar com o irmão Paulo, aí eu passo o vírus para ele, aí ele não tem a mesma imunidade que eu e ele morre. E daí? Qual é o testemunho que eu estou prestando? Qual é o testemunho que prestaríamos? Embora muitas vezes os nossos governantes nos decepcionem, a ordem de Paulo é: estejam prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Ou seja, o fato de que muitos dos nossos políticos, não vou dizer todos, mas muitos dos nossos políticos sejam verdadeiramente endemoniados, isso não quer dizer que devemos menos respeito a eles como cristãos, porque o respeito que nós devemos a ele é por causa da nossa consciência com Cristo, não por causa de quem eles são. Isso quer dizer então que nós não podemos caluniá-los. Isso quer dizer que nós não podemos propagar fake news a respeito deles, Sabe essas notícias falsas que vão correndo e que muitas vezes a gente compartilha sem pensar? Pode ser que o governante a quem nós estamos, vamos supor, acontece alguma notícia aí a respeito do nosso prefeito. Pode ser que nós discordemos dele. Mas se essa mentira é falsa e eu propago essa mentira, então sou responsável por caluniá-lo. Ainda que eu discorde dele, ainda que eu não goste da forma como ele conduz a nossa cidade, eu não posso me colocar na posição de caluniá-lo, porque isso pode causar um mal-estar muito grande em nossa sociedade. Então tomem muito cuidado em tudo o que vocês forem publicar em rede social ou passar como notícia. Podemos discordar, podemos protestar e podemos lutar pelos nossos direitos de forma pacífica, mas jamais podemos ser acusados de rebelião, porque no contexto da carta de Paulo a Tito, quem promove rebelião são falsos irmãos. Agora, com toda a certeza do mundo, esse discurso é bonito na teoria, não é? É até bonito quando quem está no poder foi quem a gente votou. Ou até mesmo, é muito bonito esse discurso quando obedecer, quando a gente concorda com aquilo que a gente deve obedecer. Não é? Agora, como agir então quando nós nos sentimos lesados pelos nossos governantes? Então, nessa pandemia, por exemplo, muitas igrejas tiveram que permanecer fechadas enquanto todo o resto permanecia aberto. Pelo menos na nossa cidade, ano passado, aconteceu muito disso. Recentemente, teve toda essa controvérsia envolvendo o STF, um dos ministros permite que as igrejas funcionem com 25% da capacidade, de repente vai outro ministro lá e desmanda. E aí a gente sente que a gente está numa bagunça, não é verdade? E nós muitas vezes nos sentimos injustiçados, porque parece que sempre estão de olho na igreja, procurando a menor falha possível para poder acusar e dizer: tá aí, são as igrejas que estão transmitindo esse vírus.
Mas é justamente nesse momento que nós precisamos mostrar que somos diferentes. Então, seguramente eu afirmo que se hoje aparecesse algum fiscal aqui e visse todos vocês de máscara, ele estaria tranquilo. Agora, seria muito diferente se ele chegasse aqui e não tivesse mais cadeira para as pessoas se sentarem. Se esse templo estivesse lotado, todos vocês sem máscara, e nós estivermos agindo normalmente, como se nada estivesse acontecendo, isso pegaria muito mal para nós. Mesmo que o Papa intervenha e consiga que as igrejas funcionem com 100% da capacidade, sobre nós pesa uma outra questão muito grande, a questão do bom senso e do testemunho. Ou seja, recebemos boas notícias essa semana, mas se as coisas piorarem, precisaremos agir com restrição novamente. Porque isso é uma forma de amar uns aos outros. Principalmente se todos os outros fecharem. Aí agiremos conforme a capacidade. 10%? Vamos agir com 10% da capacidade. Mas vamos continuar trabalhando. Isso não substitui a comunhão. Isso faz muito mal, inclusive, para a nossa comunhão. Mas esse é o momento de nos prejudicarmos um pouco, talvez, em favor da boa ordem em nossa cidade. Agora, o grande problema desses isolamentos é que muitas vezes eles são injustos mesmo. A forma como ele é aplicada, muitas vezes é injusta. Mas existem muitas coisas que nós achamos injustas também, e que por questões de bom testemunho devemos respeitar. Você pode achar, por exemplo, a maioria dos impostos um absurdo. Sabe os impostos que nós pagamos? É um absurdo, não é? Pagamos impostos de todas as maneiras para sustentar os nossos políticos. Se pagássemos somente pelo salário deles, ainda estava bom, né? Agora o problema são os privilégios que eles têm. O salário deles acaba ficando limpo até, né? Eu também acho que é um absurdo. Mas se eu sou um empresário cristão, ou se eu sou um cristão que preciso declarar imposto de renda, que preciso pagar os meus impostos, qualquer pessoa, se ela sonegar os impostos, ela está sendo insubmissa às autoridades e, consequentemente, ela dá um péssimo testemunho da fé. Então, infelizmente, enquanto não mudarmos a questão do imposto no Brasil, precisaremos dar bom testemunho. Eu também acho injusto, sabe o quê? Eu acho injusto que pessoas de 16 anos não possam legalmente, devidamente habilitadas, dirigir. Talvez você possa discordar e dizer, mas são muito imaturos para isso. Talvez você possa discordar de mim, ok? Está tudo bem, não é essa a questão. Não é? A questão é que, para escolher o representante do nosso país, os representantes, pessoas de 16 anos podem votar. Não é? Aparentemente eles têm maturidade suficiente para conhecer sobre política, sobre todas as questões envolvidas, não serem influenciados a votar errado e ir lá e escolher trastes para nos governar. Mas tirar uma habilitação, fazer as aulas ali certinho, não pode, porque são imaturos. O que será que acontece dos 17 para os 18 anos, né? Que de repente gera uma maturidade? Mas não é essa a questão. A questão é que enquanto não mudar, isso não for mudado, se é que vai ser mudado, se há algum jovem de 16 anos, menor de idade, dirigindo, um jovem cristão, ele está dando um mau testemunho da sua fé. Mesmo não concordando com muitas coisas que não são pecados, obviamente, que são apenas questões de abuso, muitas vezes a gente acaba baixando a cabeça. São questões de coisas mal formuladas, não é? A gente acaba baixando a cabeça pelo nosso testemunho. Em geral, nós devemos ser obedientes, nós devemos ser respeitosos às nossas autoridades, sejam elas quem forem. Diante da Bíblia, o único motivo para desobedecer uma autoridade civil é se isso for comprometer minha consciência diante de Deus. Por exemplo, você é um médico cristão. O aborto é descriminalizado no Brasil e legalizado.
e o SUS passa a ser obrigado a realizar abortos. Você é um médico cristão, você trabalha no SUS e aquele é o seu plantão. Você vai dizer, não, pode me mandar embora, eu prefiro que me mande embora do que me faça cometer um pecado, um crime. Ah, mas aborto já não é mais crime, mas diante de Deus continua sendo, porque é uma vida. A vida começa na concepção. Se o governo hoje impedir a propagação do Evangelho, como acontece na China, e consequentemente o funcionamento das igrejas, nós desobedeceremos. Se ficar, obviamente, claro, que o governo está impedindo as igrejas de exercerem sua liberdade religiosa, com orgulho nós desobedeceremos e pegaremos uma prisão para a honra e glória do Senhor Jesus. No geral, uma igreja capacitada é uma igreja dedicada às boas obras, por meio da boa conduta perante as autoridades. Isso não só perante as autoridades, mas perante todos os homens, como diz o texto. Então, novamente, talvez as pessoas ao nosso redor jamais se convençam com as nossas palavras, mas que elas recebam então o nosso bom testemunho, por meio das obras que praticamos. Que nossa vida então seja limpa diante dos homens, para que mesmo que eles nos odeiem, eles tenham que admitir que eles não podem nos acusar de nada. Como aconteceu com Daniel. Daniel foi parar na cova dos leões por causa disso. Tentavam acusar ele, não gostavam dele, tentavam acusar ele de injustiça, de fazer algo contra a lei, mas não achavam nada. Aí criaram uma lei lá, com urgência, passaram para o rei, o rei aceitou, e aí sim conseguiram acusar Daniel. E quando tudo isso terminou, quando ele foi livrado, ele diante do rei falou assim: contra ti eu não pequei. E o Senhor ainda assim me mandou para a cova. Mas talvez você ainda me diga que fulano de tal você abomina, tal político, tal autoridade, você não tem razão nenhuma para respeitá-lo, porque não vai mudar. Talvez você me diga que tal pessoa não vale a pena amar, porque ela também jamais mudará. Mas olha só o que Paulo diz no texto aqui. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos. Houve um tempo que nós também éramos odiados e que nós odiávamos. Não é? Você talvez já viveu isso. Um tempo na sua vida onde você tanto odiava quanto você era odiado. Mas olha o que Paulo diz aqui. Quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados. Ele nos salvou. Trocando as palavras, Efésios 2, quando vocês estavam mortos em delitos e pecado, Ele salvou vocês. Ou seja, um dia nós também não estávamos nem um pouco dispostos a ser amáveis. Um dia nós também fomos duros de coração. Talvez hoje ainda muitos de nós sejamos bem duros de coração e bem difíceis de amar. Porque cada um de nós temos os nossos defeitos, cada um de nós temos os nossos conflitos, e que muitas pessoas talvez possam olhar para nós e dizer: você é uma pessoa difícil. Mas nós chegamos aqui na igreja e é isso que nós contamos, com amor entre nós. Não importa se eu acho o Ismael insuportável, a minha obrigação é amá-lo. Não importa se eu discorde da forma como o Ezequiel conduz as coisas dentro da igreja, minha função é amá-lo. Não importa se vocês discordem de alguma coisa entre vocês, a função é amarmos uns aos outros. É criarmos esse ambiente de amor onde, com ferro afia o ferro, o amigo vai se afiando, sabe? É assim, é com esse contraditório. Colocando o amor, lembram? 2 semanas atrás eu disse também sobre isso, a graça de Deus lubrificando os nossos relacionamentos, para que a gente possa suportar quando o atrito vier, da mesma forma lá fora. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus, porque através disso nós demonstramos o perdão de Deus. Se Deus foi capaz de perdoar um cabra como eu, Ele também pode perdoar qualquer pessoa.
ainda que eu olhe para essa pessoa e fale, ela nunca vai querer saber disso. Deus pode perdoá-la. Talvez ela realmente não queira, talvez ela jamais será perdoada. Mas Deus pode perdoá-la. A mim cabe testemunhar. Se Deus me salvou pela sua graça, a questão então é, quem sou eu para odiar? Não estou dizendo discordar. Quem sou eu para odiar um político, uma autoridade, só porque ele nunca vai mudar? Então que possamos dar testemunho, bom testemunho pela graça de Deus. A segunda forma de exercermos boas obras, de nos dedicarmos à prática de boas obras, é apegando-se àquilo que importa. Primeira forma, dando bom testemunho da nossa fé perante a sociedade. Segunda forma, apegando-se àquilo que realmente importa. Então nós também fazemos boas obras quando deixamos as discussões tolas e nos apegamos somente àquilo que é realmente importante. Paulo diz aqui, para evitarmos controvérsias tolas, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Essas coisas, essas controvérsias, essas discussões costumam mais dividir do que unir. E sinceramente hoje em dia é bem mais fácil se apegar a isso do que ao Evangelho, não é? Nós vemos um país hoje polarizado. Sabe o que é a polarização? É quando você tem dois lados que não querem se conversar, não querem se unir, cada um vai para o seu canto, está lá cada um de um lado. Eles estão polarizados, não é? Por quê? Porque nós estamos convencidos hoje de que todo mundo tem o direito de expressar sua opinião, de falar aquilo que quer, independentemente se vai ferir, se vai magoar, se vai criar ódio, se vai dividir. Então, que nós temos direito de expressar nossa opinião, isso é um fato. Mas e quando expressar a minha opinião se torna então motivo de discórdia? E quando a minha opinião ofende e divide? Devemos nos lembrar então que Cristo morreu para que fôssemos um. As redes sociais hoje em dia, elas se tornaram grandes canais para a discórdia, principalmente para dividir o corpo de Cristo. Você quase não consegue ter um diálogo, uma discussão sadia a respeito das coisas em rede social, porque só o fato de você postar alguma coisa que você acredita, a sua opinião, só isso se torna um motivo para muitas vezes as pessoas te agredirem e te difamarem por rede social. Infelizmente eu tenho visto muitos cristãos agredindo e difamando os outros em rede social. Sabe essa história de esquerdopata, bolsominion, essas ofensas que a gente vê por aí? Nada disso pode guiar a nossa vida. O que precisamos para ser então cristãos relevantes, uma igreja capacitada? O que não precisamos é estar envolvidos nessas polêmicas, nessas discussões intermináveis. E um bom exemplo que eu vi recentemente foi ali em janeiro, quando faltou oxigênio em Manaus. E de lá para cá tem faltado oxigênio em muitos lugares. Isso é muito triste. Mas sabe o que mais agrava a situação? São as polêmicas, são as discussões criadas em torno disso. Porque é como se o país estivesse pegando fogo e todo mundo tocando harpa, tocando algum instrumento, se divertindo, se deleitando naquilo, discutindo. Então alguns acreditam que tudo que está acontecendo é culpa do presidente. Outros acreditam que não. Então uns se sentem no direito de atacar, enquanto outros se sentem no dever de defender. E é aí que a internet vira uma guerra. Enquanto isso tudo está acontecendo, enquanto toda essa guerra está acontecendo, nós temos irmãos nossos trabalhando incansavelmente em projetos missionários, levantando doações para amenizar a situação, para fazer algo de concreto. Então a pergunta é, onde é que a gente quer estar nessa história? A gente quer estar envolvido no meio de uma guerra ou no meio daqueles que fazem boas obras? Ah, mas eu não posso ir até lá. Eu sei, todos nós temos os nossos compromissos, mas é para isso que nós usamos isso aqui.
a caixinha das missões. É para isso que nós direcionamos dinheiro para as missões mundiais, estaduais, nacionais, porque existem pessoas trabalhando onde a gente não consegue chegar. E é aí que a gente deve colocar os nossos recursos e investir na nossa vida nessas pessoas. Ah, mas isso é a obrigação do governo. O governo recebeu recursos aí e sumiu com o dinheiro. Tá, mas se tem gente à beira da morte, nós precisamos ajudar. Essa é a hora de nos engajarmos em boas obras, em salvar vidas, e não em argumentos, em discussões. E o que muitas vezes é o mais complicado em tudo isso, nessas argumentações, é a incoerência. É a incoerência de quem se diz preocupar com a vida e não mover um dedo para que vidas sejam salvas. Um outro assunto, um outro exemplo. Eu já vi gente, era chegar a Páscoa, tá chegando a época da Páscoa ali, eu via gente indignada no Facebook porque tinha criança pobre que não podia comer um chocolate. E realmente é de causar uma certa indignação na gente, não é? Poxa, como é que pode, né, uma criança não ter um bombom para comer na Páscoa? É triste, ninguém está discutindo se é triste ou não. A questão é, aí você vai perguntar para a pessoa, você já deu algum bombom para uma criança carente? Aí a resposta muitas vezes vai ser, não. Mas por que está postando? Ah, porque eu acho injusto. Tá, eu acho injusto e vai fazer o que a respeito disso? Se indigna, posta textão comovente em rede social e sabe discursar perfeitamente sobre o que seria ideal, mas não sabe fazer o que é ideal. Jesus matou a pau essa questão do discurso em favor dos necessitados. Sabe como? Um dia ele estava numa casa e chegou uma mulher, ele estava com seus discípulos, chegou uma mulher chorando aos prantos, quebrou um frasco de um perfume muito caro e começou a banhar os pés de Jesus com aquele perfume. E no meio de tudo aquilo ela pega o seu cabelo e começa a enxugar os pés de Jesus. E daí um dos seus discípulos, Judas, ele vira e fala, caramba, que desperdício que foi isso. Se ela pegasse esse perfume, em vez de quebrar os pés de Jesus, ela vendesse e desse o dinheiro para os pobres, seria uma coisa boa, mas isso é um desperdício. E Jesus diz, os pobres vocês sempre terão com vocês. Ou seja, como quem diz, né? Se você está preocupado, tão preocupado assim com os pobres, eles estão aí, pode ir lá, vai lá fazer qualquer coisa que você quiser. Por que você não está ajudando? Veja então que as discussões tolas são inúteis e sem valor porque elas costumam causar divisões e porque elas não levam às boas obras. Porque daí nesse momento talvez você vai levantar essa lebre, você vai levantar essa questão da justiça em favor dos pobres, aí você vai pegar metade da igreja para você que concorda contigo, aí a outra metade vai dizer assim, não, mas eu acho que não é bem assim as coisas, a gente poderia fazer mais, e daí vocês vão entrar em guerra. E assim a igreja está dividida. Porque nós perdemos tempo demais argumentando sobre o que é certo e justo, conversando, discutindo sobre aquilo que é certo e justo, quando na verdade nós precisamos fazer aquilo que é certo e justo. Uma igreja capacitada é aquela igreja que se engaja na sociedade, que respeita suas autoridades e também uma igreja que se apega àquilo que é essencial. E o terceiro ponto, terceira coisa que nós podemos fazer para nos engajar em boas obras é ajudar os nossos. Uma igreja capacitada que faz boas obras é uma igreja que supre as necessidades daqueles que trabalham pelo Evangelho. E Paulo encerra a carta de Tito de maneira extraordinária. Vamos ler no versículo 13 de novo, 3:13. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Olha só, ele está falando assim, tá chegando uns caras aí, são esses caras que estão levando a carta provavelmente para vocês. Esses caras são Zenas e Apolo, eles são os meus companheiros. Ajude eles, porque depois de levar a carta para vocês, eles vão para outro lugar pregar o Evangelho. Ajude, Senhor, temos de sustentar a obra missionária, que é aí que nós agimos
como cooperadores da causa de Cristo. Existem então aqueles que deixam seus lares, eles deixam seus negócios pessoais e se dedicam por completo em trabalhar para o Senhor ao anunciar o Evangelho e cooperar com a igreja. Deus chamou algumas pessoas para fazer isso. E cada vez que nós enviamos então dinheiro para a obra missionária, é como se nós estivéssemos construindo uma ponte entre os nossos missionários e os necessitados. Nós somos usados pelo Senhor quando nós abrimos quando nós abrimos mão de parte dos nossos recursos pela obra do Senhor. E eu quero refletir com vocês nesse momento. Quantas pessoas desse mundo que jamais conheceremos foram alcançadas porque nós contribuímos com missões? Quantos casamentos foram restaurados pelas mãos dos nossos missionários? Quantos jovens e quantos adultos foram salvos das drogas? Quantos jovens e quantos adultos e quantos casamentos foram livrados pelas mãos dos nossos missionários da pornografia que estava destruindo vidas? Quantas pessoas são alimentadas pela igreja, por essa igreja que trabalha nas trevas, onde a mídia não vê e não quer ver? Porque hoje em dia a mídia é isso, ela quer apontar o que está de errado na igreja, mas não vai ver os trabalhos sociais que a igreja tem feito. Mas nós também temos Apolo. E Apolo, a primeira vez que ele é mencionado lá em Atos. O texto diz que Apolo era um homem poderoso em palavras. Ou seja, ele falava bem, era um bom pregador. Não só falava bem, mas tinha fundamento. Conhecia as Escrituras. Tem gente que fala bem, mas não conhece a Bíblia, né? Mas ele conhecia. Ele era um excelente pregador. Então, quando nós vamos na carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que essa igreja criou um problema entre Paulo e Apolo. Porque lá na igreja de Corinto existia divisão entre eles. E alguns chegavam e diziam assim: olha, eu prefiro ver Pedro pregando. Eu prefiro ver Pedro. Porque Pedro é o cara que andou com Jesus, aprendeu direto com Jesus, bebeu da fonte e é um excelente pregador. Outros dizem: não, mas você já viu o Apolo pregar? Meu Deus, quando esse cara prega aí, cai fogo do céu. E outros falam: não, mas na verdade eu sou de Paulo mesmo, eu curto Paulo. Então, na verdade, eles estavam colocando Apolo como um rival de Paulo, né? Querendo colocar uma certa rivalidade entre eles ali. E Paulo responde de maneira espetacular essa questão. Não que eles fossem rivais, mas a igreja estava fazendo parecer que eles fossem rivais. E Paulo responde da seguinte maneira: somos todos cooperadores. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro? Somos todos cooperadores da igreja. Então, nós precisamos ter bem claro que no corpo de Cristo não existe competição. O que existe é cooperação. Porque quando nós vemos essa questão que fizeram, né? Quando nós vemos essa possível divisão, essa possível inimizade que fizeram na igreja de Corinto, e nós depois nos transportamos aqui para a carta de Tito, nós vemos que Paulo não se deixou levar. Talvez Paulo, ao ouvir aquelas palavras, dissesse: mas eu plantei essa igreja em Corinto, fui eu que comecei essa igreja aqui, como é que querem levantar outro para ser melhor que eu? Talvez ali ele já criasse uma inimizade com Apolo e dissesse: esse cara eu não vou deixar crescer aqui dentro, porque ele é inimigo meu. Mas aqui em Tito, Paulo está pedindo dinheiro para financiar a viagem de Apolo. Isso é maravilhoso, porque mostra que não há competição, mas há cooperação. Então o que nós precisamos é ter esse sentimento de que nossas igrejas não estão em competição, e se tivéssemos esse sentimento, talvez a nossa comunhão com outras igrejas fosse ainda maior. Deus levantou cada pastor, Deus levantou cada obreiro, cada crente, cada músico, que por meio do seu dom pode abençoar a igreja e fazer a igreja crescer. Ou seja, a Igreja Batista Betel não precisa do melhor pregador do mundo. A Igreja Batista Betel não precisa do melhor prédio do mundo. A Igreja Batista Betel não precisa do melhor grupo de louvor do mundo. A Igreja Batista Betel precisa de pessoas que se levantem no poder da graça de Deus, se reconhecendo como cooperadoras da igreja. Não precisamos falar de quem foi o melhor
pastor que essa igreja já teve. Não precisamos comparar o próximo pastor com os outros que passaram antes. O que nós precisamos reconhecer é que a cooperação do corpo de Cristo, cada um tem algo a oferecer, porque cada pastor foi chamado por Deus para um propósito, e a igreja foi chamada a ser cooperadora na proclamação do Evangelho. Então nós precisamos urgentemente entender que para sermos uma igreja capacitada, esse espírito de competição deve ser abolido do nosso meio, porque isso pode gerar um grande impedimento para as boas obras. Vamos então começar a focar não precisamos começar a nos focar em quem é o melhor, porque assim nós nos esqueceremos dos necessitados, nós nos esqueceremos daquilo que é realmente a necessidade, as boas obras. A partir do momento que nós nos focamos em quem é o melhor, nós nos esquecemos daquilo que é importante. Então nós somos como um corpo onde cada um tem sua função. Nós precisamos cooperar com o crescimento uns dos outros, para que juntos pratiquemos as boas obras. Bem, vamos colocar de pé. Senhor Jesus, eu te agradeço porque o Senhor colocou a sua igreja nesse mundo para que ela pudesse ser relevante, para que ela fosse capacitada por ti, pois foi isso que o Senhor disse. Fiquem até que recebam do alto o poder e a capacitação para testemunhar. Então, é isso que nós precisamos, Senhor, receber de ti a capacitação. Então, que todas essas questões que trabalhamos hoje, elas estejam realmente fixadas e grudadas em nosso coração, para que a gente possa ser relevante para o nosso bairro, para a nossa cidade, para que a gente possa crescer como cristãos, Senhor, como teus filhos, e para que o teu amor possa fluir através das nossas vidas. Então eu peço a tua bênção sobre cada irmão aqui nessa manhã, sobre cada irmã, sobre cada família, que o Senhor continue nos guiando em todo momento como igreja para o teu propósito, Senhor. Que o Senhor possa nos lançar mesmo como flechas que acertam o alvo que o Senhor propôs para nós. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Bem, achei que ia ter mais um louvor. Mas, amém. Então, que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês hoje e sempre. Em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana, excelente semana que vem, então temos assembleia. O Paulo e o Ezequiel do aniversário. Ah, sim, tem um cara então, Paulo e Ezequiel, vou orar com eles. Eu cumprimentei eles mais cedo ali. Olha que bênção, vem cá então, irmão César. Vou orar com eles. Pedir a bênção de Deus. Eu vou perguntar quantos anos. Vamos só orar e agradecer por todos eles. Deus é bom, né?